Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais uma collab aqui no canal, né? Aproveitei que eu estava gravando outra collab e tô já gravando essa também. Essa collab, pessoal, é de como a gente se conheceu. Cumprimento pessoal, vida. Oi, pessoal. Então, gratidão sempre pela presença, né, vida, de cada um deles aqui no canal, né? Com certeza. Deus abençoe a todos. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aí no canal e ativar os sininhos das notificações para você ficar sempre por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal, né? Então, bora lá para a nossa collab. O nome da collab é Como Conheci o Meu Esposo. E eu vou estar falando aqui rapidinho o nome das participantes. Fabi Bueno Soares de Oliveira, Vida na Roça com Amanda Salles, O Cantinho da Lu, Levita Raíssa Oliveira, Cantinho da Lê, Cantinho Elisângela Família, que é o meu canal, né? Família Correia Antônio e Débora Camargo. E Rosiane Oficial. E vamos falar um pouquinho. Na verdade, eu vou falar, né? O maridão tá aqui participando, né? De companhia aqui. A gente se conheceu num barzinho, né, vida? Num barzinho. Na época, eu não era muito de sair de casa, né, pessoal? Eu morava com meu irmão, né? Meu irmão mais velho, que hoje ele não é mais vivo, né? Mas carrego e guardo ele aqui no meu coração. Eu morava com ele, né? E era assim as regrinhas de casa. Eu não tinha permissão para sair todos os finais de semana, né? Então, ele deixava eu sair de 15 em 15 dias e tinha horário para chegar em casa, né? No máximo 10h30, ou tardar 11 horas aí. De vez em quando passava um pouquinho, né? Mas sempre eu chegava no horário, né? Porque se não chegasse no horário, depois não podia sair nos outros próximos finais de semana. E a gente se conheceu nesse dia, eu saí com uma colega minha, né? Eu tinha um hábito de sair sempre com algumas colegas que eu estudava, né? Só que nesse final de semana ela teve um compromisso e não pôde ir pra avenida, né? E daí essa outra colega minha ia descer pra avenida e pra mim eu queria muito sair também, né? Pra mim não ir sozinha, eu fui na companhia dela. E foi lá nesse barzinho da avenida que eu conheci meu esposo, né? Pra quem não conhece, ele parece pouco aqui no canal, de vez em quando ele parece um pouquinho só aí, não fala muito na vida. Se apresenta. Não, falei. Meu nome é Elisângela, a vidinha chama Paulo, né? Paulo José. E você não quer falar um pouquinho? Não, falei. E foi assim, a gente nesse barzinho, né? Lembrando, pessoal, que eu tava nesse barzinho, mas eu não bebo, tá? Eu só tava mesmo ali jogando conversa fora e de companhia com essa colega minha. E ele tava com um colega dele que é primo, né? É primo dessa moça que eu estava e a gente tava ali jogando conversa fora. A gente ficou um tempo lá conversa fora, conversando, de boa, sem intenção, sem nada, né? Porque foi a primeira vez que eu tinha visto ele também e ele me viu na vida. Sim. Daí, deu o horário, a gente foi pra casa, né? E a gente foi pra casa. Daí no dia, acho no segundo dia ou no dia segundo que você passou lá em casa? No dia seguinte, eu lavando a minha calçada, né? A calçada de frente da minha casa, que eu morava com meu irmão. E eu lavando lá, né? Limpando lá. Ele subiu de moto. Ele subiu, desceu e depois subiu de novo. Daí foi aí que ele parou na vida. Você lembra o que você falou pra mim?
Ele parou lá e a gente começou a conversar, né? E acho que eu perguntei o que você estava fazendo ali, né? Isso. Você só estava passando. E daí eu acabei, naquele dia, ele falou pra mim que ele trabalhava ali numa padaria perto, próximo da minha casa, né? Pra quem não sabe, a profissão dele, ele é padeiro e confeiteiro, né? Graças a Deus até hoje. E ele trabalhava pertinho e foi aí que a gente conversou melhor, né? A gente começou a conversar. E daí todas as vezes que ele ia pro trabalho, ele passava lá, a gente ficava lá na frente de casa, conversando. Isso foi, acho que nós ficou 4 dias conversando, né? Foi uns 4, 5 dias. A gente ficou 4 dias conversando e no quinto dia ele falou, ele disse assim pra mim que se você ia roubar um beijo, foi isso? Foi isso mesmo. Daí ele falou assim pra mim, será que eu vou ter que roubar um beijo ou eu vou ganhar um beijo? Mais ou menos assim, pessoal. Daí, acho que eu falei que tinha que roubar, né? Isso. Daí eu falei assim, então rouba. Daí foi aí que aconteceu o primeiro beijo, né? E daí logo a gente ficou um pouco lá conversando. Daí logo ele foi trabalhar também, né? E daí no 6º dia, a história é bem curtinha, pessoal. Daí no 6º dia ele passou novamente, né? Daí nessa mesma semana, eu tinha ficado sabendo também que o meu irmão, ele ia amigar, né? Ele não chegou a casar no papel, mas ele ia amigar. E, portanto, eu teria que voltar para minha terra natal, né? Na cidade onde eu nasci e onde meus pais viviam, né? Porque ele ia amigar e como eu era de menor, ele era responsável por mim, né? Então, como não tinha, né, até lugar para me ficar e não tinha nem como, né, eu ficar sozinha aqui na cidade, e ele pegou e comunicou para mim que ele ia amigar e que eu teria que voltar, né, para casa dos meus pais lá pro Paraná. Só que daí eu não queria ir embora, né, pessoal? Porque fazia anos também que eu já morava aqui, né? E depois daqueles dias batendo papo com ele, também já senti um sentimento no coração, né? Daí eu acabei comunicando pra ele, né? Foi no 6º dia, não é mesmo? Daí a gente viu nesse 6º dia que a gente tinha parado pra conversar, daí eu peguei e comuniquei pra ele, né? Falei que não ia ter como a gente se ver mais, que eu iria embora e que na verdade eu dependia do meu irmão, né? Eu dependia do meu irmão, eu ia embora e como eu era de menor, né? Eu não podia ficar aqui sozinha. Até porque eu não tinha nenhum trabalho também, né? Pra me manter aqui. E eu ia ter que voltar pro Paraná. Daí eu conversei com ele. E o que você falou pra mim? Chamei você pra ir morar junto comigo, né? Daí o que ele falou? Daí ele pegou e chamou, perguntou pra mim se eu não queria morar com ele, pessoal. Claro que, como vocês estão vendo, eu nunca falei disso aqui no canal. Muitos aí vai pensar, né? Nossa, que loucura, né? A gente mal se conhecia, né? Como falaram no começo, né? A gente mal se conhecia. No começo, confesso que quando eu falei pro meu irmão sobre isso, ele não aceitou muito. Apesar dos dias que foi pouco tempo que a gente começou a se falar, e ele passava na minha casa pra gente conversar, ele nunca, assim, entrou dentro de casa. Eu sempre atendi ele lá fora com o maior respeito. Desde o início ele sempre me respeitou, né? Nunca, assim, passou do ponto. Sempre foi um homem muito respeitador, até hoje, graças a Deus. E só que a língua do povo, vocês já sabem, né? Como ele sempre passava por ali, e ali, na verdade, aquele era o caminho que ele ia também trabalhar, né? Então, por isso ele aproveitava o horário que ele ia trabalhar
e parava um pouquinho ali para conversar comigo, né? Daí ele chamava eu no portão, eu saía lá fora, tinha um banquinho e umas árvores assim bem de frente da minha casa, a gente sentava ali e ficava conversando de boa, né? Sem só conversando mesmo. Daí o povo começou a falar, né? Nesse pouquinhos dias o povo, só que eu não sabia que o meu irmão já tava bravo, né? Ele começou a falar pra ele que enquanto ele ia trabalhar, eu ficava de papo com o macho na beirada da rua, né? Daí eu falei pra ele, de início ele não aceitou, ele falou assim pra mim que não, que ele era responsável por mim, eu era de menor, né? E se acontecesse alguma coisa, ele era responsável, que eu teria sim que voltar pra lá, até porque ele ia casar e não tinha como ele levar eu pra morar, né? Porque ele ia morar na casa da. Hoje é ex, né? Já antes dele falecer já era ex. Ele ia morar pra casa dela, ela já tinha as filhas dela também, né? E morava numa casa pequena e também, né? Como ele ia casar, ele ia casar e claro que a atual esposa não ia assumir uma responsabilidade, né? De ficar com, né? De eu morar junto com eles, né? Nem tinha como também. Daí conversa vai com coisa, daí foi a única vez a única vez, pessoal, que eu, assim, acabei enfrentando meu irmão. Eu nunca, sempre morri muito, sempre tive muito medo dele, sempre respeitei muito ele, né? Que ele também, assim, às vezes eu passava uma maquiagem, um batom, ele, assim, na brincadeira, ele sempre falava, eu vou tirar, tira isso daí, senão eu vou tirar com murro. Mas porque ele era uma pessoa muito protetora, sabe? Cuidava de mim como se fosse pai mesmo, sabe? Daí eu peguei e falei pra ele, falei assim, não, eu vou, querendo você ou não, eu vou morar junto com ele. Não sei se vai dar certo, mas eu vou morar junto com ele. Mesmo sendo de menor. Daí daí eu conversei, né, com o Paulo, daí o que a gente fez? Daí ele pegou, daí eu peguei, liguei pro meu pai, né? Liguei pro meu pai. Na época não tinha telefone assim em casa, né? Na casa do meu pai, mas sempre tinha um orelhão bem próximo da casa da minha irmã. Daí eu ligava, daí a dona da casa que morava perto sempre atendia e daí mandava chamar, né? O meu pai ou a minha irmã, que seja. E daí eu esperava um pouco e ligava de novo, né? Daí eu liguei, o Paulo conversou bastante conversou com meu pai, né? Primeiro eu conversei. Daí eu lembro como se fosse hoje. O meu pai só falou assim pra mim: filha, você sabe que casamento não é um dia, nem dois, nem três. É pra vida toda. E você conhece esse rapaz direito? Alguém da família nossa conhece esse rapaz? E incrível que pareça, pessoal, a minha tia conhecia há muito tempo os pais dele, né? Que trabalhavam numa casa próximo da sua casa ou na casa que sua mãe trabalhava? Cuidava do idoso na frente de casa, era uma casa vizinha. Então, ela trabalhava numa casa que era vizinha da casa da mãe dele. E ela conhecia, né, sem eu saber, sem ele saber, conhecia há muito tempo, né, a mãe dele, os pais deles. Sabia que ele vinha de uma família boa, né, que era um bom rapaz também, né. Daí, o meu pai acabou dando, né, a bênção, né, a bênção por telefone mesmo. E graças a Deus, apesar de muitas pessoas conhecidas, pessoas de escola, né, colega de escola, amiga de escola, que eu estudava, né, falavam, né, você tá doida, você tá maluca, você nem conhece ele direito, tem uma semana só e vocês já vão morar junto, não tem como isso dar certo nunca, sabe? Muitos falaram que não ia dar certo. E daí
Daí, início, meu irmão já ia mudar no final de semana, né? Isso. No final de semana ele já ia começar a mudar. Daí foi no. Acho que na. Daí mesmo o meu irmão estando bravo comigo, né? Que foi a primeira vez que eu empinei o nariz e discordei dele e bati o pé que era aquilo que eu queria pra minha vida. Ele falou, então, mesmo bravo, ele falou assim, final de semana eu vou queimar umas carninhas, que era o mesmo mês também que meu irmão ia fazer aniversário também. E daí ele falou assim, eu vou fazer queimar umas carninhas, chama ele pra vir aqui. Né, Paulo? Daí convidei o Paulo. Na sexta-feira eu convidei o Paulo. Acho que na sexta que eu fui lá, você levou pra conhecer sua mãe? Que foi na sexta. Na sexta-feira ele levou eu pra conhecer a mãe dele, o pai dele, né, as irmãs dele, um pouco, né, das irmãs dele, que morava lá na casa com ele. E o que você tinha falado? O que você falou pra sua mãe, pra suas irmãs? Que eu conhecia você há mais tempo, fazia 3 meses, acho. Daí, na verdade, ele falou pra família dele que já conhecia eu há 3 meses. Mas, na verdade, não, né, pessoal? Nosso relacionamento foi aí de 6 dias. 6 dias. 6 dias, né? Dia, foi Porque no quinto, a gente só foi dar o primeiro beijo no quinto dia. Daí, no sexto dia, eu comuniquei ele, né, que meu irmão queria levar eu embora. Daí acabou que na sexta-feira meu irmão, mesmo bravo, mandou chamar ele no churrasco lá em casa no sábado. Daí nessa mesma sexta ele levou para apresentar para a família dele, né? Daí no sábado você já começou a fazer a minha mudança, né? A mudança assim, né? Que eu tinha só as roupas, né? Era só as roupas minhas, itens pessoais só. Daí no sábado ele foi no churrasco. Eu lembro que o meu irmão, falando na vida e não na morte, mesmo, daí ele acabou pedindo, conversando, né? Daí ele percebeu, né? Acabou percebendo que o Paulo era uma pessoa boa, pessoa de bem, que não era nada daquilo que as pessoas falavam também, né? Que tava ali no ouvido falando mal. Viu que ele também era uma pessoa assim responsável, trabalhador, conversou bastante com você, né? Daí acabou pedindo ainda pra mim que ele tinha que não sei na onde comprar não sei o que, resolver não sei o que. Ainda pegou a moto, pediu a moto do Paulo emprestada, o Paulo emprestou a moto também pra ele de boa. E ali conversou bastante, né? Acho que ali ele já percebeu que, como o Paulo aceitou, né, ir lá no churrasco, viu que o Paulo, eles conversaram, né, viu que o Paulo queria uma coisa séria, né, compromisso sério na vida. Fala um pouco. Não, vai falando aí. Com vergonha de falar, pessoal. Que queria um relacionamento sério, não tava ali pra brincadeira, né, e acabou que ele aceitou. Ele aceitou, né? Eu também falei pra ele, né, que eu tinha ligado pro pai, e o pai tinha dado a benção por telefone, né? E daí, no sábado mesmo, a gente já... Acho que no sábado ou no domingo? Você levou algumas coisas? Sábado mesmo. No sábado mesmo, ele pegou e levou as coisas, né? Pegou minhas roupas e... Na época ele pegou um carro emprestado do amigo dele também, né? Pra levar as minhas coisas, que era a roupa, era o que eu tinha. E foi aí que começou. Que a gente estamos juntos hoje. Esse ano, dia 2 de janeiro, vai fazer 17 anos que a gente tá junto. Honra e glória do Senhor, né, Vidinha? Dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto. Eu confundo, pessoal. Dia 3 de agosto, né? A gente tá junto aí, firme e forte.
Claro que casamento tem seus altos e baixos, né? Mas graças a Deus a gente tem mais altos do que baixos, né? A gente, graças a Deus, a gente morou pouco, no comecinho a gente morou com a minha sogra. Quantos dias nós ficamos com sua mãe? Um mês por aí. Nós ficou acho que um mês, mais ou menos, na minha sogra. E depois logo a gente quis ter nosso rumo, conseguir as nossas coisinhas, né? E daí ele alugou uma casinha, uma casa para nós, uma casa de 3 cômodos e um banheirinho. E foi aí que a gente foi construindo, né? A gente não tinha nada quando a gente foi morar junto, a única coisa que tinha, ele tinha um jogo de quarto dele. E eu só minhas roupas mesmo, pessoal. Ele tinha um jogo de quarto. E daí, como ele não tinha dinheiro também na época, ele resolveu vender a moto dele. Ele vendeu a moto dele nova que ele tinha. E foi aí que ele, com o dinheiro da moto, ele comprou. Foi na loja, a gente foi na loja, ele comprou uma geladeira, um fogão e um armário. E daí a gente ficou com o jogo de quarto, né, que é a cama, que ele já tinha cama de casal, o guarda-roupa, o fogão, o armário. Um jogo de quarto e um jogo de cozinha. E a geladeira, que a gente tinha, né? Daí nós ficou um bom tempo sem sofá, sem televisão. Isso daí a gente foi conseguindo depois, né? Depois eu demorou um bom tempo, mas eu comecei a trabalhar também e ajudei um pouco também, né, nas coisas. E daí aos pouquinhos a gente foi conseguindo a nossa casa. Nós morou quanto tempo só de aluguel? 4 anos. Daí a gente morou só 4 anos de aluguel e depois a gente conseguiu, na época eu tava trabalhando, né? Daí a gente conseguiu comprar o terreninho aqui, construímos 2 cômodos e o banheiro. Daí a gente mudou pra cá, a gente tinha só o Gustavo. O Gustavo tava com 3 anos? Não, o Gustavo tava com 3 anos de idade quando a gente mudou, nos 2 cômodos e um banheiro. Não tinha piso, pessoal, era só no reboco e o banheiro também não tinha azulejo nele todo. E depois, quando eu fiquei grávida também da Sabrina, aos pouquinhos ele só pagou para fazer esses 2 cômodos e o banheiro. E depois, o restante da minha casa, tudo, foi ele que, com a força, né? Com força, garra e que Deus dá para ele nesse muque, ele mesmo foi erguendo, né? Fazendo a casa. E eu tava grávida da Sabrina, ele colocou piso na casa também, né? Hoje a minha casa é bem grande. Ainda estamos algumas reforminhas lá pro fundo ainda, mas aos pouquinhos a gente consegue, né? E a nossa história foi essa. Foi pequena, curta, a gente não teve o processo do namoro, nem o processo de pedir em casamento, nem de noivar nada, foi morar logo junto, né, vida? Eu fui conhecer seu pai e o Gustavo já estava de 8 meses do Gustavo? Não, acho que Gustavo 2 meses. 2 meses grávida do Gustavo. Daí a gente, quando meu pai, ele foi conhecer o meu pai, eu já tava grávida de 2 meses e pouquinho, quase 3. E tamo, graças a Deus, né, vida? Tamo junto até hoje, né? Na alegria, na doença, na tristeza, na felicidade. E estamos aí batalhando por nossos objetivos, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Né, encrenca? Uma pessoa maravilhosa, tá com vergonha, não quer falar muito. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostou aí de conhecer um pouquinho mais, né? Conhecer, saber um pouquinho como a gente se conheceu. Não tem uma coisa assim, nada demais, mas
apesar de muitos apostarem contra na vida. Que foi bastante, né? Que foi muita gente que apostou contra, colocou ali que não ia dar certo, sabe? Desejou que não desse certo, né? Mas graças a Deus a gente tá firme e forte, porque na verdade ninguém gosta de ver ninguém feliz, né? Quando as pessoas ao nosso redor, muitas pessoas ao nosso redor vê a felicidade, né? De uma certa forma gosta de falar as coisas, né? Mas a gente não se importou com a opinião de ninguém, até porque tudo que a gente tem, graças a Deus, foi suor, principalmente do Paulo, né? Que eu já trabalhei também, né? Mas a maioria do que tem aqui é que ele batalhou, né? Pra conseguir, é muito trabalhador, né? Geralmente ele trabalha de domingo a domingo, né? Pra proporcionar pra gente a vida que a gente tem, né? E para comprar as coisas também para as crianças. E desse sentimento sincero, puro e verdadeiro, né? Nosso amor, surgiu nossos bens mais valiosos na vida, que é os nossos filhos, né? Temos bens materiais, mas o mais importante é a nossa família e os nossos filhos, que é o mais importante na vida. E aqui, pessoal, nossa família linda, maravilhosa, né? Apareceu aqui para finalizar o vídeo juntinho com a mamãe. Temos um novo integrante da família, né? Um gatinho. Chegou essa semana para alegrar ainda mais o nosso lar. E o vídeo foi esse. Assim que você conferir aí o meu vídeo, convido a todos vocês para ir lá prestigiar o Cantinho das Meninas também. Gratidão sempre pela presença e o carinho de vocês, tá bom? E o que tem que fazer no canal da mamãe para crescer cada vez mais? Se inscrever no canal, deixar o like, apertar os sininhos das notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. E ativar o sininho, né? E ativar o sininho das notificações. Então o vídeo foi esse, acho que ficou um pouquinho longo já, né? Tchau, tchau. Aquele mega beijo, manda um beijo. Aquele mega beijo, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.